Salve, salve família Alviverde, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do debate aí do Jogo Aberto, Renata Fã, junto com Capelanes, Everton, Cicinho, Ronaldão, já sendo comentando tudo sobre o Verdão, mercado da bola aí, né? Renovação com Gustavo Gomes, venda de ala concretizada e chegada aí de possível reforço, que pode ser até Luiz Henrique. Vamos ver o que eles falaram aí. Sem mais enrolações, fica galera com um vídeo que tá muito legal e cheio de informações sobre o Verdão. Um contrato renovado do capitão xerifão Gustavo Gomes. O vínculo vai até 2030 e Alan, 40 milhões de euros sendo vendido para o Manchester City. A maratona de quem disputa todas as competições cobra um preço alto. Quem é que no futebol brasileiro consegue manter uma consistência o ano todo a jogar sempre bem? Nem o Chelsea, nem o City, nem o Barcelona conseguem, fará aqui. Portanto, isso é normal, eu digo aos jogadores, não se desesperem. Mesmo na liderança do Brasileirão, com 6 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Palmeiras sente a pressão. Parte da torcida cobra um futebol mais convincente. Tudo bem que o time vem de goleada em cima do Vasco. É a camisa que a gente carrega, né? Então acho que a cobrança vem de acordo com a camisa que você carrega e a gente sabe da camisa pesada que a gente carrega no peito. Amanhã tem o primeiro duelo das quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos em casa. E o técnico Abel Ferreira deve contar com 2 retornos nesse clássico. Piquerez e Paulinho, eles treinaram ontem com o grupo na reapresentação. O uruguaio se recupera de um edema na perna, já o atacante, que está fora desde o início do mês, trata uma lesão na coxa. Ainda tem a atividade de hoje e o treino que Abel costuma dar no dia do jogo. Aí sim o comandante vai definir os relacionados. Certo é que Alan está se despedindo. O meia vai para o Manchester City. Inicialmente, o clube inglês sinalizou uma proposta de 35 milhões de euros fixos. O Palmeiras pediu mais. Acho que essas equipas querem um jogador como o Alan, porque ele faz o que 90% dos pontas aqui não conseguem fazer, que é atacar e defender no corredor todo. É por isso que quem quiser levar o Alan vai ter que pagar muito. E pagaram. Os ingleses aceitaram desembolsar 40 milhões de euros, cerca de 240 milhões de reais pelo jogador. Serão 37 milhões e meio de euros fixos, mais 2 milhões e meio em bônus. O Palmeiras tem 90% dos direitos do atleta. Ao que tudo indica, o Palmeiras vai em busca de um substituto caseiro. No elenco, alguns nomes podem exercer a função, como Arias, Felipe Anderson, Giai, Kelvin e Maurício. Bom, quem está confirmado no jogo é o zagueiro Gustavo Gomes. O xerife, inclusive, está de contrato renovado. O novo vínculo vai até 2030. O paraguaio é o jogador mais vitorioso do clube, com 13 títulos conquistados. Foi muito especial, sou muito grato com os torcedores do Palmeiras. Acho que um dia que vou lembrar sempre e vou levar para meu coração para sempre. Ciclos que continuam, outros que se encerram. Em meio a tudo isso, mais uma decisão pela frente para o Palmeiras. Edu Dracena, Palmeiras muito bem financeiramente e mais do que isso, um time que no final de semana goleou, se classificou na Libertadores. Agora o Abel sabe que é o momento para administrar e melhorar, ajustar os detalhes mínimos. Num momento também delicado, né? Não só no Campeonato Brasileiro, mas agora na Copa do Brasil, na Libertadores também. Agora, falar desse xerifão aí, Renata, o reconhecimento que o Palmeiras teve com ele, eu acho que é tudo pelo mérito dele. O que ele faz no dia a dia, o que ele ajuda os jogadores, o que ele representa hoje para o palmeirense dentro de campo também, porque o palmeirense se sente representado por ele ali dentro, porque é um cara que dá a vida pelo clube, é um cara que é profissional, está ali para ajudar. Então, muito mais do que merecido isso aí, Renato. Tinha que fazer isso aí mesmo e quando parar, aposentar, trabalhar no clube também pelo reconhecimento por tudo. E aí você pega e vende um talento como o Alan também por um valor, né, que o Palmeiras achou legal. Olá, gente. O Palmeiras vai sentir falta desse jogador. Acho que é um jogador que fazia a diferença ali, que tinha o drible, que tinha aquele 1 contra 1. Mas a gente sabe também que o Abel já começou a reformulação há muito tempo.
né? Quem sabe, de repente, agora colocando o Arias pelo lado direito ali também, onde que ele jogou pelo Fluminense, ele pega ali a vaga do Alan. Então, eu acredito que o Palmeiras está vivendo um momento bom e um momento decisivo também. Cabe agora os jogadores, com a comissão técnica, saber aproveitar esse momento da melhor forma possível. Muito bem, vamos falar do Santos. Clássico paulista dessas quartas de final, amanhã, Palmeiras e Santos, primeiro jogo aqui em São Paulo, então vamos girar também as nossas equipes, Vinícius Nicoletti e a Jalile também aqui com a gente para trazer as informações de Palmeiras e Santos. Começo contigo aí, Vini, bem-vindo mais uma vez. Pois não, Glaucia, falar aqui do Palmeiras se preparando para esse clássico contra o Santos com novidades. Devem retornar à equipe o Paulinho e também o Piquerez. Os dois iniciaram a semana treinando com o grupo, vão participar também do treinamento nesta terça-feira e deve voltar no clássico contra o Santos. Paulinho está fora desde a partida contra o Atlético, não joga há 8 partidas. Ele teve uma lesão no tornozelo, tentou voltar contra os Fortaleza no início desse mês, aí ele sentiu uma contusão no músculo adutor da coxa. Tratando essa lesão no músculo adutor, 3 semanas, voltou a treinar no finalzinho da semana passada, já fazendo a transição física, e como está treinando normalmente, deve ser liberado para enfrentar o Santos nesta quarta-feira. E o Piquerez teve um edema muscular na coxa, foi mais preservado do último jogo contra o Santos, então os dois são as novidades do Palmeiras para o confronto desta quarta-feira, abrindo as quartas de final da Copa do Brasil. A dúvida na zaga, porque o Alexander Barbosa tem um trauma no pé, ele está intercalando e está jogando com dores, e ele foi substituído no intervalo da partida mais uma vez com dores, então é dúvida para esse jogo contra o Santos, se o Palmeiras entra com 3 zagueiros, se também vai no esquema 4-4-2, com os dois lá na frente, voltando com 4 na zaga, o Giai fazendo essa função pelo lado do campo, é uma dúvida também no esquema tático que vai montar para enfrentar o Santos. E aí a discussão, como o Abel vai armar o time sem o Alan, que é um jogador titular, veio das categorias de base, mas estava fazendo aquela função de Alan pela direita. Com a saída do Alan, já não enfrenta o Santos, o Arias deve fazer essa função pela direita, fazendo o corredor na ala, tanto se jogar o Giai ou no esquema com 3 zagueiros. E quem vai fazer a função do Arias pelo lado esquerdo, pelo meio do campo ali? O Maurício vem em boa fase, 6 gols nos últimos 8 jogos desde que voltou da Copa do Mundo, então deve ser titular nesse jogo contra o Santos. Mas ele tem outras opções, pode jogar o Paulinho por ali, pode jogar também, de repente, o esquema mais cauteloso com o Lucas Evangelista. São algumas opções do técnico Abel Ferreira, por isso o Palmeiras não vai no mercado em busca de reforços com a saída do Alan. Pode ter um ataque mais à frente aí com Arias, Paulinho, Flaco e o Vitor Roque, seria um ataque muito forte do Palmeiras para o restante da temporada. No confronto contra o Santos, o Palmeiras não perde jogando no Nubank Park, ou antigo Allianz Parque, desde 2017. Nesse período são 12 jogos com 9 vitórias do Palmeiras e 3 empates, já perdeu como mandante, mas foi na Arena Barueri. No último jogo, resultado de 1-1 pelo Campeonato Brasileiro, e o Neymar não jogou. A dúvida agora, será que o Neymar vai pro jogo? As informações é com a Jalile. Fala, Jalile! Tudo bem, Nicolete? Um abraço para você, um abraço para os amigos do estúdio, para os fãs de esporte. O Santos segue a preparação para esse clássico da saudade contra o Palmeiras, amanhã às 9h30 da noite no Nubank Park, o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Santos vem de um empate com o Mirassol, um empate que fez o Santos permanecer fora da zona de rebaixamento, que é o principal objetivo do clube na temporada, mas ainda assim era um adversário direto, foi um resultado que decepcionou o torcedor. Mas falando um pouco mais desse jogo de amanhã, o Nicolete já falou um pouco, essa vai ser a terceira vez que Santos e Palmeiras se enfrentam neste ano, e o Santos jogou todas as vezes fora de casa. 1-0 na Arena Barueri pelo Campeonato Paulista, 1-1 no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no Nubank Park. E agora toda a questão envolvendo o Neymar. O Neymar segue como dúvida para essa partida. O Santos está fazendo um grande mistério para não dar pistas para o Palmeiras, tanto que ontem o Neymar veio ao CT, fez atividades regenerativas, mas sequer foi visto nas fotos oficiais do treino divulgadas pelo clube. Mas a tendência é que o Neymar seja pelo menos relacionado, pelo menos fique à disposição do Cuca, a ver se entra no decorrer da partida ou se não joga, porque a gente sabe que o Neymar tem essa questão com gramado sintético. Desde que ele voltou ao Santos, ele só jogou uma vez em gramado sintético, foi no ano passado contra
contra o Galo na Arena MRV. O Santos também tem outros desfalques. O Lucas Veríssimo ainda não retornou de uma lesão na panturrilha, mas pode ser a grande novidade. O zagueiro pode pintar aí como novidade, inclusive no time titular. Quem não deve voltar é o Gabriel Menino, com uma lesão um pouco mais grave, uma entorse no joelho, justamente contra o seu ex-time. A expectativa é que o Gabriel Menino ainda não fique à disposição. Fora esses dois jogadores, o Cuca não tem mais desfalques. Lembrando que essa vai ser a primeira vez que Santos e Palmeiras voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil desde a final lá em 2015, que o Palmeiras foi campeão nos pênaltis, perdeu na Vila Belmiro por 1-0, venceu por 2-1. A disputa foi para os pênaltis, o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil 11 anos atrás, então os times voltam a se enfrentar por essa competição. Mas é uma semana muito importante para o Santos, que tem uma sequência muito dura pela frente. Antes do jogo de volta, na semana que vem contra o Palmeiras, tem clássico contra o Corinthians, como a Lili falou, um clássico que tem uma grande expectativa na Neoquímica Arena. Então o Santos tem esse jogo importantíssimo amanhã, mas também tem que se preparar para os próximos compromissos. Começo de setembro também tem os confrontos com o Galo pela Copa Sul-Americana. Então o Santos vive essa expectativa de uma semana muito importante. Nicolete e Glaucia, amigos do estúdio. Muito obrigada, Jalile, Vini, um beijo grande aos dois, trazendo todas as informações deste clássico paulista, dessas quartas de final de Copa do Brasil. Vou começar aqui pelo Santos, né, já que a Jalile vem com as informações aqui na reta final pra gente. A sequência do Santos... A cara era... Né? O rosto, a reação era essa. É isso, né? O brilho vai até sumindo. São os dois confrontos com o Palmeiras de Copa do Brasil, o Corinthians de Brasileirão no meio do caminho, depois já vai ter ida e volta com o Galo lá em setembro pela Sul-Americana. Um elenco que a gente sabe que também é muito enxuto. O Cuca vai fazendo ali o seu malabarismo. Essa coisa ainda, Neymar joga amanhã, não joga, gramado sintético, vem pelo menos para São Paulo, fica à disposição do treinador, talvez para um meio tempo, enfim. Além disso, né, ele tem que fazer mesmo essa gestão de elenco do Neymar, enfim, pensando no que é essa sequência do Santos, né? Tem tido esse controle ali de minutagem, principalmente com o Neymar e com o Gabriel. E o Gabriel é novo ainda, né? O Gabriel ainda é um cara mais novo, mas já tem também essa questão de controle, essa questão de gramado sintético também. Mas tem que jogar, né, Glaucia? Vamos lá. Clássico, quarta de final de Copa do Brasil. Tem essa sequência aí pesadíssima. O Santos novamente numa temporada abaixo, né? Essa que é a realidade no sentido de Campeonato Brasileiro, brigando ali na parte de baixo da tabela. Então tem que jogar. Querendo ou não, tem mata-mata. O Palmeiras, o Atlético Mineiro. Eu estou de acordo com a prioridade ser o Campeonato Brasileiro. Não tem como você priorizar o mata-mata e cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas tendo essa sequência complicada, jogar ali o máximo que for possível e tentar descansar, nem que seja ali para diminuir talvez um treinamento durante a semana, eu digo dos principais, né? Por exemplo, no Neymar da vida, você diminuir ali a carga de treinamento, ou em outros jogos assim menos importantes, bem entre aspas, né? Porque até o final os jogos serão importantes, mas um jogo em casa, qualquer coisa desse tipo, você às vezes ali poupar pelo menos durante um tempo e utilizá-lo só às vezes ali na reta final. Mas é um jogo decisivo contra o Palmeiras, que é rival local, tem que jogar. Na tabela do Santos ainda, a gente viu, tem aí de volta a Copa do Brasil, Corinthians no Brasileirão. Aí antes do mata-mata de Sul-Americana, tem o Inter no Beira-Rio. Tá tranquilo. É um confronto diretíssimo na briga na parte de baixo da tabela. Vamos com os números do Neymar contra o Palmeiras, é isso que nós temos até para trazer aqui para o nosso papo? Vamos lá. Pelo Santos, em duelos com o Palmeiras, são 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. O aproveitamento de 46,2%, 7 gols marcados, são 4 assistências, 95,6 minutos para participação de gols. Apenas um jogo depois desse retorno, Santos 1, Palmeiras 0 pelo Brasileirão do ano passado. E eu estou de acordo com o Jailson, para mim tem que jogar. Eu entendo essa questão do sintético, o quanto que pesa e tudo mais. A gente viu os números dele contra o Palmeiras, a gente vê o momento do Neymar que fisicamente para mim tem se mostrado melhor. Acho que o jogo do Neymar tem evoluído e se a gente olhar desde que ele voltou, Glaucia, acho que não tem, assim... Quais os maiores jogos que o Neymar teve, assim, não digo do nível da atuação dele, mas antes do jogo?
quais os maiores jogos que ele teria com a camisa do Santos. Para mim, nenhum deles é maior do que esse Palmeiras e Santos. Você está falando de quartas de final de Copa do Brasil para um clube que há muito tempo não ganha coisas relevantes. É um clássico. No momento, é verdade, concordo, a prioridade é o brasileiro. Você não ser rebaixado no brasileiro é o grande foco do Santos. Mas pensando no caráter do jogo, mata-mata, clássico, a possibilidade para semifinal, eliminando um rival que tem sido dominante no futebol nacional nos últimos anos, eu não vejo nenhum jogo maior que o Neymar tenha enfrentado desde que ele voltou ao Santos. Então, por isso... Nos últimos 20 confrontos entre Palmeiras e Santos, são 14 vitórias do Palmeiras para 13 empates e 3 vitórias santistas. Daí diz muito do que os dois times viveram nos últimos anos, né? O Santos de Série B, o Santos com dificuldades financeiras e o Palmeiras só na ascendente, né? Ganhando diversos títulos e montando elencos muito fortes por conta do poderio financeiro adquirido aí nos últimos anos. Então, assim, a disparidade fora do campo também, né, demonstrada com essa tela da disparidade dentro de campo. E a gente estava aqui debatendo com o Nicolete falando da venda do Alan e tal, né? De quem vai fazer tal função. Assim, com o maior respeito do mundo também. Cifras maravilhosas pro Palmeiras. 40 milhões de euros no Alan, não tô falando que ele não vai fazer falta. Claro que faz. Tecnicamente é um ótimo jogador. Mas aí você ganha o Arias, que pode fazer essa função pelo lado direito. E você pode colocar o melhor jogador do Palmeiras pós-Copa, né? O Maurício. O Maurício volta a ser cogitado ali como titular. E aí você volta para um 4-4-2. Inclusive, a gente estava debatendo aqui também. Tudo bem que o Abel Ferreira tem essa questão de linha de 3, contratou o Barbosa por isso, ele gosta e tal. Só que contra o Vasco agora mesmo, com linha de 3 estava tendo dificuldade no primeiro tempo. Quando ele volta para um sistema com 4 defensores, né? O Giai voltando ali a fazer um lateral direito, o Piquerez voltando para fazer a lateral esquerda e o Murilo e o Gustavo Gomes, o Palmeiras atropela o Vasco em 11 minutos. Então, assim, você pode simplesmente voltar a jogar num esquema tático que a equipe, ao meu ver, está mais estruturada e você ganha a dupla, Flaco Lopes e Vitor Roque no ataque, e o Arias e Maurício por trás, e volta com Marlon Freitas e Andrés Pereira. Assim, sinceramente, você vender um jogador por 40 milhões de euros e ainda manter essa base, é para pouquíssimos. Então é isso, galera. Chegamos a mais um fim de vídeo aqui no canal. Se vocês tenham gostado, vimos aí, né, a imprensa falando um pouquinho sobre o Palmeiras, né, que vendeu Alan, né, e no momento eles não pensam, né, em contratar, tenta ver aí um reforço caseiro. Mas lembre, galera, ele também disse que não ia vender nenhum jogador, né, do Palmeiras que fosse titular. E Alan é um jogador titular. Então, antes de vender Alan, estava tentando contratar quem? Danilo, né? E oferecer 30 milhões de euros pro Danilo. Então, agora com saldo em contas aí, com essa venda de Alan, né, por 40 milhões de euros, abre uma porta para contratar reforços ou oportunidades. Então, a gente sabe como lida um pouquinho aí, né, o Palmeiras em relação a isso. Se vê dificuldades durante o campeonato, vai trazer reforços sim, e um deles pode ser Luiz Henrique, jogador aí que já demonstrou interesse em voltar, né, para o futebol brasileiro, voltar para o Palmeiras. Então, eu acredito que seria uma boa negociação, um bom reforço aí para o Verdão. Qual a sua opinião em relação a isso, galera? Dê sua opinião aqui pra gente, dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora valeu, galera, e até o próximo vídeo.